Não vai dar tempo da gente ler o capítulo todo, mas eu quero pedir a você que leia na sua casa o capítulo inteiro de 1 Samuel 25. Conta a história de uma mulher chamada Abigail. Fale comigo, Abigail. Sabe o que quer dizer a palavra Abigail? Quer dizer a alegria do pai. Eu quero dizer a você nessa noite que, em nome de Jesus, cada um de nós vai sair daqui nessa noite com a unção de Abigail. Cada um de nós vai sair daqui nessa noite para trazer alegria para o nosso pai que está no céu. Nós vamos trazer alegria para o nosso pai. Então Abigail vem da palavra Abba, que em hebraico quer dizer pai, e Gil ou Gil, que quer dizer alegria, alegria do pai. Abigail, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 25, que ela era casada com um homem chamado Nabal. Possivelmente ela não deve ter tido filhos com Nabal, mas ela, apesar de ser uma mulher, você vai ver, quando você puder ler o capítulo 25 inteiro, com a história de Abigail, você vai ver que Abigail era uma mulher admirável, e era casada com um tosco. Era uma mulher admirável, mas era casada com um brucutu horroroso, beberrão. Não sei porque que tem algumas mulheres rindo, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que esse homem era um homem muito rico. E um dia esse homem, ele estava tosqueando as 3.000 ovelhas e as 1.000 cabras que ele tinha. O cara era rico, ele tinha 3.000 ovelhas. Sabe quanto custa cada ovelha, queridos? Vai ver hoje, uma ovelha aí de primeira qualidade custa mais ou menos R$1.200. Ele tinha 3.000 ovelhas, além das cabras. Então só de ovelha e cabra não estamos contando camelo, não estamos contando cavalos, que é lógico que ele devia ter também. A Bíblia aqui só está contando do dia em que ele começou a tosquear as suas ovelhas para vender a lã das ovelhas e das cabras. Nesse dia, aí diz no verso 2, a Bíblia ela começa relatando sobre esse homem, dizendo que ele era abastado, que ele morava no Monte Carmelo, ele se chamava Nabal, e ele estava tosqueando suas ovelhas. Aí no verso 8, diz que quando Davi ouviu falar que ele estava tosqueando as ovelhas, Davi ainda não era rei. Davi, por enquanto, ele já tinha sido ungido rei, mas Saul, que era o rei que estava governando Israel, queria matá-lo, por saber que ele já tinha sido ungido para tomar o lugar de Saul. Então, o que aconteceu? Como Saul já sabia que o povo já estava falando que Davi seria o novo rei, Saul queria matar Davi. E Davi, para não lutar contra o próprio rei, fugiu com 600 homens. Na verdade, ele não fugiu com 600 homens, ele fugiu praticamente sozinho. Só que a Bíblia diz que os homens foram se unindo a ele, os homens foram se juntando a ele. Os homens que já reconheciam nele a unção de Deus. E ele morava numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna os homens começaram então a ir se aproximando e dizendo: Davi, nós queremos trabalhar com o Senhor, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos estar com o Senhor. E eu imagino Davi dizendo: mas eu não tenho nada para oferecer a vocês, eu estou fugindo do rei. Se vocês andarem comigo, vocês vão ser bandoleiros, vão ser fugitivos, vão ser marginais, vão ser marginalizados pelo rei. Mas eles diziam: não, nós sabemos que Deus é com o Senhor, nós queremos seguir o Senhor. E aí foi seguindo, até que de repente a Bíblia diz que haviam 600 homens junto com Davi. E Davi ficou sabendo que Nabal estava dando uma grande festa, estava fazendo aquele churrascão, né? Que imagina,
ele estava com certeza tosqueando as ovelhas, era um dia de colheita, então era um dia que ele estava muito feliz, porque ele ia ficar muito mais rico do que já era, e ele devia estar dando festa para todo mundo ali, devia não, estava mesmo. E Davi pegou e mandou 10 homens até Nabal, dizendo assim: ó Nabal, próspero homem, paz seja com você. Veja que eles foram com bastante cuidado. E aí esses 10 mensageiros disseram: Davi, manda pedir ao Senhor, que se o Senhor puder nos dar qualquer coisa. Gente, isso aí foi um detalhe que eu achei interessante. A Bíblia diz no verso 8, que eles não pediram assim: olha, nós viemos aqui, nós queremos isso, aquilo. Não, eles chegaram com humildade dizendo: olha, o senhor está fazendo churrascão aí, então o nosso chefe Davi está pedindo, se o senhor tiver qualquer coisa que possa nos dar, nós agradecemos, porque nós somos 600 homens, tem dia que a gente tem o que comer, tem dia que não tem. Então se o senhor puder fazer alguma coisa por nós, nós agradecemos, qualquer coisa. Diga comigo: ingratidão. Escute, por que Davi foi pedir para Nabal algo? Porque durante todo aquele ano, foram os homens de Davi que gratuitamente protegeram os pastores de Nabal e os rebanhos de Nabal, enquanto eles estavam ainda crescendo, enquanto eles estavam ainda sendo cuidados no pasto. Eram os homens de Davi que muitas vezes enfrentavam inimigos que queriam roubar o rebanho. Eram os homens de Davi que muitas vezes protegiam o rebanho de animais da noite, animais de feras. Então agora, como estava havendo um momento de riqueza, de prosperidade, de colheita, eles pediram: se o senhor puder, nos dê alguma coisa, qualquer coisa, só para ajudar a matar a fome. E a Bíblia diz que Nabal olhou para aqueles 10 e disse assim, está lá no verso 10: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem é ele para que eu reparta da minha carne, do meu pão, do meu vinho com um qualquer? Não conheço, não vou repartir nada. Diga comigo: a ingratidão tem volta. Queridos, durante anos, ou quase um ano, o rei Davi e os homens protegeram todo o rebanho de Nabal, sem pedir um centavo. Agora, aqueles 600 homens, se quisessem, poderiam ir lá e tomar à força. Porque olha, 600 homens contra um fazendeiro, por mais poderoso que o fazendeiro fosse, ele não ia ter armas, material bélico para enfrentar 600 homens armados e poderosos. A Bíblia diz que alguns dos homens de Davi acertavam um fio de cabelo à distância, com uma funda, com um estilingue. A Bíblia diz que alguns dos homens de Davi lutavam sozinhos contra 300 homens e venciam. Mas Davi foi com humildade pedir a Nabal que lhe desse algo. Nabal, como eu lhe disse, desprezou e disse: eu sei lá quem é Davi, não sei, não reconheço unção nele, não reconheço que ele é um chamado para ser rei, não reconheço nada disso, não sei nem quem ele é, vão embora. E os 10 homens foram embora. Aí a Bíblia diz que no verso 13, quando eles chegaram diante de Nabal, ou diante de Davi, e disseram:
Rei Davi, pelo amor de Deus, que camarada casca grossa. Olha bem que os empregados dele diziam que ele era um bruto, que ele era um chucro, e realmente é. Ele desfez do Senhor, ele humilhou, ele nos humilhou, ele pegou nós 10 e humilhou na frente de todo mundo. Quando o rei Davi soube daquilo, a Bíblia diz no verso 13, que ele então deu uma ordem para 400 dos seus homens: cada um de vocês pegue a sua espada, e nós vamos até a fazenda de Nabal. E a Bíblia diz que o rei não falou, mas ele pensou consigo mesmo: até o amanhecer do dia, não vai ter um homem vivo dentro daquela fazenda. Já que é assim que ele nos trata, vou matar todo mundo. E eles então saíram a galope em direção da fazenda. Graças a Deus, que um dos empregados de Nabal chegou até Abigail. Agora que vem Abigail. E eu quero que separe aí para mim, por favor, o verso 17, porque o 17 é o verso principal desse capítulo que nós estamos lendo. A Bíblia diz que um dos empregados chega então até Abigail e diz: minha senhora, a senhora nem imagina o que está acontecendo. O que foi? Há muito tempo os homens de Davi cuidam do nosso rebanho, nos ajudam, nunca cobraram nada, nos ajudam a cuidar do rebanho no pasto, quando nós estamos em viagens por aí. Nunca nos pediram nada, ao contrário, muitas vezes nos ajudaram até nos dando algo, nos dando alimento, nos ajudando, nos protegendo, nunca pediram nada. E hoje pela manhã, 10 deles vieram pedir algo para Nabal. E Nabal fez o maior pouco caso, pôs eles para correrem daqui. Agora olha o que está escrito no verso 17. Pode colocar aí para mim, por favor? 1 Samuel 25, verso 17. Olha só. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Numa outra tradução diz assim: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição já está a caminho. A destruição já está determinada. Diga comigo: misericórdia. Imagina você ouvir isso de um empregado seu: olha, a senhora pensa o que a senhora vai fazer porque a casa já caiu. A senhora pensa o que vai fazer porque a destruição já está determinada. Eu soube que Davi já está vindo para matar todo mundo. Então a senhora pense o que vai fazer. Leve isso em consideração, que a coisa vai pegar fogo. Queridos e queridas mulheres, é aí que a sabedoria de uma mulher se manifesta. É aí que a sabedoria de uma mulher aparece. Já havia um fato determinado. O rei Davi já estava vindo para matar, para destruir toda a família, para destruir a fazenda. Mas aquela mulher era uma mulher de Deus, e mesmo sabendo que tudo praticamente já estava perdido, ela resolveu tomar uma decisão. Eu quero dizer a você nessa noite, sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? Seja você homem ou mulher, seja você que está nos assistindo pela internet, para lhe dizer que quando um homem ou uma mulher se levanta, mesmo que Satanás diga: é tarde demais,
já está tudo destruído. Deus é poderoso para agir no meio da destruição e reconstruir. E nessa noite Ele vai reconstruir tudo aquilo que Satanás já disse na sua vida que está perdido. Se você recebe, tome posse em nome de Jesus. Se aproprie disso para a sua vida. Mesmo que o diabo tenha dito, já acabou, não tem mais jeito. Se você se levanta em Deus, tem jeito. Então olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não importa o que você está passando, seja o que for, tem de jeito. Olhe para a pessoa do outro lado, mas diga com olhar de profeta. Não diga dando risadinha não, porque é uma palavra séria. Então diga para essa pessoa: não importa o que você está passando, seja o que for, tem jeito. Dá um tapa aí na mão dele, dá aquele, bate assim na mão dele aí, em nome de Jesus. Seja o que for, tem jeito. Não importa qual é o laudo do médico, tem jeito. Não importa qual é a palavra do teu patrão, tem jeito. Não importa o que o diabo já disse para você, tem jeito. Aquela mulher ouve aquela palavra. Por favor, coloque para mim de novo o versículo. Pode deixar ele mesmo. Deixe ele aqui, o versículo. Isso. Para nós guardarmos isso aqui. Olha só. Ah, conseguiram a outra, né? Isso aí. Agora, portanto, considera o que podes fazer. Olha, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa já está a caminho. E não adianta eu falar com Nabal, porque ninguém consegue conversar com ele. O cara é burro. Mas aquela mulher de Deus, aquela mulher que tem um nome que é a alegria do Pai, ela olha e diz: não, a destruição pode estar vindo, mas tem jeito. E imediatamente, agora olha só, você vai olhando nos outros versículos, você vai ver que depressa ela começou a agir. A primeira coisa que ela fez, a Bíblia diz no verso 18, que ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de uva, 200 pastas de figo seco, colocou tudo sobre camelos e foi imediatamente a caminho de onde ela sabia que Davi estava vindo. Ou seja, aquela mulher não se acovardou, ela foi enfrentar o inimigo. Mulheres, não se acovardem, enfrente o inimigo em nome de Jesus. Homens, não se acovardem, não tenham medo do inimigo, enfrentem ele em nome de Jesus. Aquela mulher apressadamente foi para enfrentar aqueles 400 homens, mas ela não foi enfrentar com raiva, com ódio, com mais soldados, até porque ela não tinha gente para lutar contra 400 homens. Então ela foi com seus empregados e disse para eles: olha, vocês vão na minha frente e chegando, encontrando Davi, vocês entreguem tudo para eles e eu vou chegar logo depois. E ela então chegou logo depois do seu camelo. A Bíblia diz que ela pegou, se ajoelhou diante do rei Davi, e olha o que ela disse: ó Davi, por favor, me perdoe, porque a culpa não é do meu marido, a culpa é minha. Eu sou a culpada de tudo isso que aconteceu, porque eu não estava ali presente. Eu devia estar ali, eu não estava. E aí os seus homens falaram com o meu marido, e o meu marido, ele é meio sem juízo, como o próprio nome dele já fala, Nabal. Ele é um homem meio desmiolado.
Então, o que eu quero pedir ao Senhor? Perdoe ele, porque eu sei que o Senhor em breve vai se tornar o rei de Israel. E se o Senhor matar ele e destruir a fazenda, o Senhor vai ficar com esse peso na consciência. E quando o Senhor se tornar rei, esse desprezo que meu marido fez ao Senhor, o Senhor nem vai se lembrar mais disso, porque agora o Senhor vai ser rei. Então o que ele fez não vai ter valor nenhum. Então, por favor, perdoe o meu marido e aceite essas ovelhas assadas, essas uvas, essas passas, aceite esse vinho, aceite esse grão torrado, que é a minha forma de lhe pedir perdão. Quando Davi ouviu aquilo e olhou para aquela mulher, ele disse: ó mulher, você tem o meu respeito, porque Deus sabe que eu estava indo com os meus homens para destruir a sua fazenda, mas por causa da sua intercessão, por causa disso que a senhora fez, nesse momento, volta em paz para sua casa, porque eu não vou fazer mal nenhum a ninguém. Queridos, queridas, eu quero nessa noite lhe dizer que essa santa ceia dessa noite é a santa ceia onde o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você: tem jeito. Nesta santa ceia, o Espírito de Deus está dizendo para você e para mim: tem jeito. Mesmo que o diabo tenha dito, olha, ele está falando isso, é bobagem, viu? O seu caso não tem mais solução. Ele está dizendo isso, mas essa doença não tem mais cura. Ele está dizendo isso, mas eu quero dizer para você, ele está mentindo, porque tem jeito. O rei Davi pegou então todas aquelas ofertas que ela fez e voltou para casa. E ela também voltou para sua casa. Quando ela chega em casa, olha só o que é um camarada estúpido, ignorante. A Bíblia diz que ela chega em casa e ele está bêbado. Verso 36 diz que quando ela chega em casa, que ela vai olhar para seu marido ainda está lá festejando, está lá ainda pulando carnaval, está lá ainda feliz, alegre, bêbado, com a cara cheia. E ela então não conta nada para ele naquela noite, até para não estragar a alegria dele. Já pensou, gente? Se não fosse aquela mulher, ele ia morrer com a cara cheia. Enquanto ele ia estar enchendo a cara, ia chegar Davi e os 400 homens iam matar todo mundo. Ela chega, o marido está lá bêbado, nem o que ela faz? Ela não conta para ele o que ela tinha feito naquele dia. No outro dia é que ela então vai e conta para ele tudo o que aconteceu. Eu imagino ela chegando com um jeito, dizendo assim: Nabal, agora que a ressaca melhorou um pouquinho, você está melhor? Então deixa eu te contar. Ontem, quando você enfrentou aqueles 10 homens representavam mais 400. E esses 400 estavam vindo para matar você e destruir a nossa fazenda. Mas eu fui até ele, até Davi, e levei 5 carneiros, levei as ovelhas assadas, levei pão, levei vinho, fiz isso. Estou contando para você porque você é meu marido.
Então eu não quero esconder nada de você. Gente do céu. Eu não quero esconder nada de você. Por isso eu estou lhe contando. A Bíblia diz que aquele homem, quando começou a ouvir aquilo, ao invés dele ficar agradecido, quando o camarada é tchongo mesmo. Tem gente que vai ter que morrer para aprender. Não é possível. Ao invés dele ficar agradecido, ao invés dele pegar e dizer: mulher, pelo amor de Deus, obrigado pelo que você fez. Puxa vida, eu na minha inconsequência, eu nem imaginei que o camarada tem 400 soldados. Eu nem imaginei isso. Muito obrigado. Ao invés de fazer isso, ele começou: eu não acredito que você foi lá fazer isso. Eu não acredito que você foi se humilhar diante de Davi. Eu não acredito que você me humilhou. Levando, eu disse que eu não ia dar nada para ele, e você levou 5 das minhas ovelhas. Eu não acredito que você levou vinho. Eu não acredito que você fez. Eu não acredito, eu não posso acreditar. Você... E aí de repente diz a Bíblia que ele começou a sentir um amortecimento. Ele começou a sentir um disparo no coração e de repente começou a ficar amortecido. Cuidado, meu irmão, se você já está ficando meio amortecido, abre o seu olho. Se volta para Jesus. De repente, eu estou sentindo uma dormência. Ai meu Deus, eu passei tanto nervoso que eu estou me sentindo, eu vou dormir um pouco, porque eu passei tanto nervoso que meu coração deu um disparo aqui. E a Bíblia diz que 10 dias depois, Nabal estava morto. Ele teve um infarto de raiva. Ele ficou com tanta raiva de sua esposa Abigail ter ido lá fazer as pazes com Davi, que ele teve um infarto. E 10 dias depois ele morreu. Você vai dizer assim: puxa vida, então do que adiantou? Adiantou muito. Que assim que a mulher ficou viúva e Davi se tornou rei, Davi disse assim: por favor, eu estou sabendo que Abigail ficou viúva, vão lá buscá-la, porque eu quero que ela seja minha rainha, minha esposa. Uma mulher dessa eu não vou desprezar não. E ela então se casou com o rei. Maridos, vigia, porque já tem rei de olho na tua esposa. Fica você aí bancando tosco, fica você desprezando, fica você tratando como se fosse qualquer coisa, que o rei já está de olho. Não adianta amarrar, você tem que cuidar bem. Começa já cuidando agora. Dá um beijo bem gostoso nela, vai, na sua esposa. Dá um beijo nela, gostoso. Pode dar. Isso, ó, o Félix já correu ali, já tem rei de olho, viu, Félix? Euclides, dá o beijo aí, porque o rei já está de olho. Aplaudir Jesus pelo Clidão. Glória a Deus. Nessa noite, Deus quer levantar aqui homens e mulheres com essa sabedoria de Abigail. Deus quer levantar homens e mulheres com essa autoridade espiritual de Abigail, de olhar para uma causa perdida e dizer: tem jeito. Então, se você nessa noite tem alguma causa que você precisa apresentar diante de Deus, e se você tem alguma causa, talvez da sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida de um amigo, ou na vida de alguém do seu GC, ou na vida de algum conhecido seu, em nome de Jesus, se você tem alguma causa para apresentar, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero que você faça uma oração comigo, e a oração do tem jeito. Eu quero que antes de nós celebrarmos a ceia, você faça uma oração comigo, mas aquela oração do tem jeito. Só que eu quero pedir nessa noite que principalmente
As mulheres, saiam do seu lugar e venham aqui na frente. Vocês mulheres, que hoje a unção está principalmente sobre vocês. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola faz isso aí. E eu quero dizer para vocês, mulheres, em nome de Jesus, vocês não vão ser essa doida aqui. Amém? Vocês recebem isso? Ah, minha mãe é doida desse jeito. Não seja você doida igual sua mãe. Ah, minha irmã é doida assim. Deixa a sua irmã, você não seja doida desse jeito. Às vezes parece que ser uma pessoa igual a Abigail é ser sangue de barata. Às vezes parece que ser essa pessoa que não reage da forma que uma pessoa normal reagiria, parece que essa pessoa é uma pessoa sangue de barata. Não é. Eu quero dizer que Abigail era uma mulher de Deus. Ela não era uma mulher sangue de barata. Ela sabia, eu venço na sabedoria, na inteligência, na graça de Deus, na unção de Deus. Então, em nome de Jesus, coloque suas duas mãos no seu coração. Eu quero pedir à apóstola que esteja fazendo a oração nesse instante, antes de nós celebrarmos a ceia. Eu quero dizer a vocês que a apóstola dessa igreja é uma Abigail. Porque se a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, nossos genros, noras, netos, estão todos no caminho de Deus, eu devo muito mais a ela do que ela deve a mim. Esses dias mesmo eu estava olhando algumas fotos antigas, e eu olhei assim e falei, caramba, quase não tem foto minha com os meus filhos. Todas as fotos, ou a maioria das fotos, são ela com os meus filhos. Então eu tenho, e estou confessando aqui a vocês, eu tenho uma dívida de pai para os meus filhos. Eu não soube ser o pai presente para os meus filhos. Então eu tive meu período de Nabal. Mas graças a Deus que eu fui casado com uma Abigail. E a diferença é que eu tomei vergonha ainda em tempo, diferente de Nabal, né? Então nessa noite, receba essa bênção, não apenas as mulheres, mas os homens que também estão aqui nessa noite. Porque Deus não quer destruir nem você, nem sua esposa, nem seu casamento, nem seus filhos. Deus quer nessa noite reconstruir até aquilo que já está destruído. Ele tem poder, tem jeito.